E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente está acostumado a trazer vídeos aqui sobre equipamentos ou até mesmo algumas soluções, e hoje resolvi trazer o vídeo sobre uma situação polêmica. A gente resolveu trazer esse vídeo aí para trocar uma ideia com vocês. A gente costuma acompanhar alguns canais e nos chamou a atenção sobre a situação que aconteceu lá com o pessoal da GTEC, né? Com o pessoal da GTEC Informática. O pessoal da Patrulha do Consumidor então esteve lá, e onde eles passaram por uma situação na qual o cliente deixou um equipamento para eles com um sintoma. Se não estou enganado, a reclamação era que era um equipamento da Dell, tá? Só para a gente fazer aqui um embasamento para vocês entenderem a polêmica e a complexidade da coisa, mas enfim. O cliente deixou um equipamento lá para eles, o equipamento não estava entrando no Windows, alguma coisa assim. Eles resolveram o problema do cliente e o cliente demorou para retirar. A máquina até estava com outro defeito, não funcionava a webcam, me parece, e eles não conseguiram daí peças de reposição e o equipamento acabou ficando uns 30 dias lá. Quando o cliente foi retirar o equipamento, o que aconteceu? A máquina simplesmente não ligou. Do nada, simplesmente não ligou, ou seja, a bomba explodiu na mão deles. E aí, né, enfim, a história ainda está se desenrolando, gerou uma situação, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, um abacaxi, né, ou enfim, em outros lugares aí talvez usem outros termos. E a gente resolveu fazer esse vídeo, que é um vídeo de fato bem polêmico, e a gente já passou por situações semelhantes, né? E por uma situação muito parecida também. Quando eu digo situações semelhantes, o que aconteceu até uma vez que eu me recordo, o cliente trouxe o equipamento até aqui a nossa loja, no qual ele reclamou que o equipamento não estava entrando no Windows, se eu não estou enganado. E aí a gente foi testar com o cliente e a máquina simplesmente não ligou. Então vejam a situação, vocês imaginam se eu dou entrada nesse equipamento sem testar antes com o cliente, e até naquela ocasião o cliente se surpreendeu. Como assim? Como a minha máquina não está ligando? Como que antes ela estava e agora não está ligando? Enfim, então olhem o tamanho do problema. Então acontece, até eu lembro que na ocasião a gente comentou com o cliente, isso pode acontecer, é um equipamento eletrônico, né? É um eletrônico. A máquina está sujeita a dar problema e esse problema pode vir sem avisar, pode ser a qualquer momento. Mas enfim, o que aconteceu conosco daí, que é uma situação muito semelhante, e aí a gente resolveu trazer esse vídeo, né, que o pessoal lá da GTEC, a gente entende muito bem eles, né, a gente compreende eles porque a gente tem o conhecimento técnico. Mas o que aconteceu conosco, tá? Uma cliente trouxe então um equipamento aqui para nós, só para vocês entenderem. E ela tinha reclamado de lentidão, equipamento muito lento. Fizemos uma primeira análise no equipamento, então de fato tivemos a mesma percepção que ela, o equipamento estava bem lento, né? Foi então na qual a gente comunicou ela que a máquina iria ser agendada e entrar para laboratório para uma análise mais detalhada. E aí, pessoal, o grande pepino da coisa, a grande bomba, a máquina caiu lá no laboratório. Conforme a data agendada, o técnico foi começar a trabalhar no equipamento, a máquina simplesmente não ligou mais. Simplesmente não ligou, vocês entendem isso? A máquina entrou aqui então funcionando, né, com um problema, e chegou lá na bancada do técnico e simplesmente não ligou. Então assim, esse cliente é um cliente antigo, porém a Centro-Sul ela preza muito pela transparência e pelo diálogo com o cliente. Foi então que a gente chamou a cliente para explicar a situação. Nós temos um vídeo monitoramento, então, nas nossas bancadas, e nós mostramos para a cliente o que de fato aconteceu. E curiosidade, equipamento da Dell, mesmo modelo de toda essa treta que está acontecendo aí com o pessoal lá da GTEC, né? Equipamento da Dell, eu não sei se é o mesmo modelo, mas o modelo é muito semelhante, é um Inspiron 15. E aí a gente chamou a cliente, a gente explicou, mostramos o vídeo monitoramento. Essas situações requerem você ser o mais transparente possível
falar diretamente com o cliente, o diálogo. E nós explicamos toda a situação para a cliente entendeu perfeitamente, né? Ela conhece a empresa, sabe que a empresa aqui é uma empresa idônea, ela então conseguiu ficar ainda mais tranquila, a gente mostrando o vídeo monitoramento, no qual a gente não fez absolutamente nada a não ser pegar o equipamento de um local e enviar para outro local aqui dentro da empresa. Então assim, essas situações de equipamentos eletrônicos acontecem, né? Só para vocês às vezes que não têm o conhecimento ou passaram por uma situação assim, levei meu equipamento em tal lugar, do nada apresentou outro. São situações que podem acontecer, é um equipamento eletrônico. Então, no caso dessa cliente, a gente explicou toda a situação, a gente falou que teria que fazer uma análise diferente. Resumindo a história, a gente constatou um problema, era um problema na placa-mãe, não era o mesmo problema no qual lá o pessoal de toda essa polêmica da treta aí da GTEC, não é o mesmo problema, mas enfim, é uma situação complexa tipo a deles. Então a gente já concluiu o reparo no equipamento 100%, a gente já entregou para cliente, já testado, tudo funcionando, e basicamente isso, tá? A ideia desse vídeo é justamente dizer que, por mais que a gente não conhece o pessoal lá da GTEC, que é o Getúlio, né? A gente entende muito bem eles, né? A gente entende essas situações, conforme eu comentei no começo do vídeo, a gente passou por situações até ao contrário, onde o cliente relatou um problema, chegou aqui e daí a máquina na frente do cliente não ligou. Então, mas isso é normal, tá tudo bem. É um equipamento eletrônico. Então a ideia justamente desse vídeo, o intuito do nosso vídeo aqui, é um vídeo um pouco diferente, foi justamente abordar, tentar passar para vocês duas situações. Vocês que talvez não tenham conhecimento, entender que é uma situação que pode acontecer, e você que é dono de empresa, que tem uma empresa de tecnologia, informática, assistência técnica, enfim, o diálogo é fundamental. Ser totalmente transparente e honesto para com o seu cliente, né? Se posicionar de maneira transparente, mostrar para ele de fato tudo o que aconteceu sem ter medo, porque se você não fez nada errado, tá tudo bem, não tem problema, mas procure o diálogo, procure mostrar para ele tudo o que for possível. Uma dica que eu dou então para você que tem uma assistência técnica ou uma empresa que presta serviço. Eu acho que a transparência hoje é fundamental. Então, para finalizar, a gente agradece vocês que têm nos acompanhado aí diariamente aqui no nosso canal. Espero lá que a treta lá que está acontecendo seja resolvida da melhor forma, porque o diálogo é muito importante. Valeu? Tamo junto, até a próxima.